O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos caminhando com nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias vai nos ensinando como é que nós devemos ser santos e como é que nós deveremos chegar ao céu. Porque o nosso fim é o céu. O céu aqui, quando eu falo, é Deus. É a morada de Deus, é viver com Deus. E hoje Jesus está tocando numa situação muito delicada, que é a questão das riquezas, a questão do dinheiro, como deve ser empregado, usado o dinheiro. Jesus aqui não está falando mal de quem é rico e elogiando quem é pobre. Não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ele até diz que essa riqueza ela deve ser usada, quem tem, em benefício dos pobres, dos miseráveis, daqueles que precisam. Porque para nós que temos Deus como nosso Deus, Jesus como nosso Senhor, o Pai como nosso Senhor, o Espírito Santo como nosso Senhor, aqui está a nossa verdadeira riqueza. Para nós católicos, a verdadeira riqueza para nós é Deus. Deus é a nossa riqueza, porque Ele é o nosso Deus. Por isso que chega no momento aqui no Evangelho, lembremos que nós estamos no capítulo 16 de São Lucas, o versículo de 9 a 15, e chega um momento que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque nós amamos a Deus. Nós servimos a Deus. Deus é a fonte de toda a nossa riqueza, porque Ele é a
própria riqueza. A riqueza de nós católicos é Deus. Às vezes nós encontramos as pessoas falando da questão da idolatria. Essa é a idolatria. É se apoiar na riqueza, é se apoiar no dinheiro, é colocar o dinheiro como o fundamento da minha vida e às vezes até usar Deus como um meio para se obter essas riquezas, para se obter o dinheiro. E nós percebemos, né, quantas pessoas aí que têm se utilizado do nome de Deus para se enriquecer e até muitas vezes ilicitamente. E até há um enriquecimento através do dinheiro do pobre, que já é pouco. Se utiliza do dinheiro do pobre para enriquecer. Aí pede dinheiro aqui, pede dinheiro ali ao pobre, aí o pobre dizendo que... Aí eles falam que uma vez que o pobre der, Deus vai dar muito mais e vai se enriquecendo, que é a advertência que Jesus está fazendo para os fariseus. Aqui no versículo 14, lembrando que nós vou repetir, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 16. No versículo 14, Jesus fala que os fariseus eram amigos do dinheiro. Ouviam tudo isso e riam de Jesus. Debochavam de Jesus na hora que Jesus estava falando que nós não podemos servir a dois senhores. Então eles ouvindo isso, porque na verdade os fariseus colocavam a sua riqueza no dinheiro, não em Deus. E quantas vezes aqui no Evangelho fala que eles iam nas casas das viúvas e faziam belas orações e depois pediam das viúvas dinheiro. Vocês lembram também daquele momento em que Jesus entra lá no templo de Jerusalém e aquela arruaça lá, o pessoal fazendo troca de dinheiro ali dentro, e Jesus pega um chicote e sai espantando todo mundo e dizendo: aqui na minha casa é casa de oração e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Porque esses fariseus apoiavam aquilo que estava acontecendo dentro do templo de Deus. Porque eles colocaram como fundamento a vida deles no dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus fala isso, eles começam a ficar rindo, debochando de Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se lembram que Jesus falou isso também? Então o nosso coração deve estar em Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira riqueza, mas a dos fariseus estava no dinheiro. Então, repito, se utilizavam até do nome de Deus para o enriquecimento ilícito. Ficavam ricos, pegando dos pobres, das viúvas, que já não tinham nada. Agora, Jesus continua: com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Se para os homens a importância é ter dinheiro, é ter riqueza, isso é detestável para Deus. Lembremos até que a antífona de hoje da aclamação ao Evangelho, lá vai dizer assim: Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico,
para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Se nós pegamos essa passagem e lemos assim, de forma sem aprofundar, nós vamos pensar que Jesus se fez rico para que nós, ou se fez pobre para que nós ficássemos ricos. Não, ele se fez pobre para mostrar que as riquezas deste mundo, elas são iníquas. E a verdadeira riqueza é ele. Então, quando nós olhamos para Jesus, que sendo rico, porque ele é Deus, ele se fez pobre no meio de nós. Então, mediante a pobreza dele, nós nos fazemos ricos. Ricos de quem? Ricos dele. Então, nós imediatamente, nós renunciamos às riquezas deste mundo para termos a única riqueza que é nosso Deus. Lembremos lá a passagem do jovem rico que pergunta para Jesus o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus, para ter a vida eterna. Cumpro os mandamentos? Os mandamentos eu já cumpro. Tem mais alguma coisa? Aí Jesus diz, tem. Pegue toda a sua riqueza, dê aos pobres, os bens que você tem, venda, fique pobre e me siga. Na hora que Jesus falou isso, ele imediatamente abaixou a cabeça e foi embora. E ali vai dizer porque ele fez isso. Porque ele tinha riqueza e ele não queria abandonar a riqueza dele. E a verdadeira riqueza estava ali na frente dele, que era Jesus Cristo. Por isso que Jesus depois fala, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, por causa desse sentido. Se apega ao dinheiro e não a Deus. Porque aí Jesus faz uma comparação dizendo que o dinheiro, quando ele não é bem usado, ele se torna um Deus. E o nosso verdadeiro Deus é Jesus. Então, o dinheiro deve ser usado para a prática do bem, para a prática da caridade, para as obras de misericórdia. Tanto que aqui quando fala da questão do dinheiro da iniquidade, a riqueza, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes coisas, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós que não sois fiéis com o uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Esse dinheiro injusto significa o seguinte: São Cirilo, fazendo uma meditação deste evangelho, ele diz assim: o pouco aqui significa as riquezas da iniquidade, isto é, os bens da terra. Tanto Santo Agostinho como São Cirilo, ele fala que essa palavra de dinheiro injusto é porque são os bens desta terra. Porque o verdadeiro bem nosso é Jesus. Deus é o nosso verdadeiro bem. É a nossa verdadeira riqueza, como eu venho falando aqui e estou repetindo para que isso fique claro na tua vida e na minha vida também. Então, esse dinheiro, esta riqueza desta terra, São Cirilo diz, isso é riqueza da iniquidade. Porque a nossa verdadeira riqueza é quem? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizer que através dessas riquezas, desses bens da terra, que de nada valem
para quem está a buscar as riquezas do céu. Então, quando nós passamos a buscar as riquezas do céu, a verdadeira riqueza que é Jesus, então nós vamos percebendo que os bens deste mundo, o dinheiro deste mundo, não tem valor nenhum, porque o nosso valor é Deus, a nossa riqueza é Deus. Então, o que é que nós fazemos? Usamos destes bens que não têm validade nenhuma para a prática da caridade. Então, nós praticamos a caridade. Aí ele vai dizer, quem é fiel no pouco é o homem que compartilha seus haveres com os miseráveis. Agora, se a pessoa ela não consegue com esses bens da terra ser caridoso, então como é que ele vai ser fiel nas grandes coisas? Não vai ser. E se nós olharmos a vida dos santos, eles compreenderam isso. Então, aqueles que eram ricos, aí nós encontramos a Santa Isabel de Portugal, que era uma rainha. Nós encontramos um São Luís de França, que era um rei. Eles se utilizavam dos bens que eles tinham, esses bens iníquos, porque o nosso verdadeiro bem é Deus. Eles se utilizavam disso para fazer o bem. Então eles davam aos pobres, eles ajudavam os pobres, construíram igrejas, mosteiros, para que as pessoas pudessem ter um lugar para participar do santo sacrifício do Senhor. E aí a santidade vai acontecendo a partir de um desapego dos bens terrenos e um apego aos bens do céu, ao verdadeiro bem que é o nosso Deus. São Paulo, escrevendo para Timóteo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossado pela cobiça, alguns se desviaram até da fé. Se lembra que Paulo também fala que ele tinha um dos discípulos que por amor ao dinheiro ele abandonou a Deus? Ou amamos a Deus verdadeiramente, ou vamos amar ao dinheiro e vamos nos prender ao dinheiro. Então, ter bens nesse mundo é como se não tivesse, porque o nosso maior bem é Deus. É nele que nós nos apoiamos. Então, vamos usar dos bens que nós temos para ajudar a quem não tem. Então, aqui um rico poderá dar mais e um pobre poderá dar menos, cada um de acordo com as suas posses. Porque nós somos chamados a viver essa pobreza, esse desapego das coisas deste mundo e nos apoiarmos inteiramente e somente em Deus. Ele é a nossa riqueza. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Ajuntai para vós tesouro no céu, disse Jesus, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam e nem roubam. Vocês podem pegar essa passagem até mais completa, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 21. Quem é o teu Deus? Em quem você tem apoiado o seu coração e todo o seu ser?
em Deus ou na riqueza? Você tem se utilizado de Deus para se enriquecer? Ou você tem se apoiado em Deus porque Ele já é a tua riqueza? E trazendo para mim também, Padre José Augusto, você tem se apoiado em Deus, que é a verdadeira riqueza sua? Ou você tem se utilizado de Deus para se ter bens, para se tornar rico e se apoiar na riqueza? Eis a questão, meus irmãos. Eu repito, os santos se apoiaram na verdadeira riqueza. Deus é a nossa grande riqueza. A Eucaristia é a nossa grande riqueza. A missa é a nossa grande riqueza. Deus é a nossa grande riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.